Editorial. Liberaram ontem, Dia Nacional do Diabetes, finalmente, a insulina injetável. O medicamento está devidamente autorizado pela Anvisa para venda e consumo, podendo ser encontrado em 8 formas de apresentação. Para nós brasileiros, essa novidade ainda pode demorar, porque no momento esse novo tipo de insulina, quem quiser, precisa importá-la dos Estados Unidos. A disponibilidade desse medicamento pode ajudar no tratamento do diabetes no Brasil, porque inalável ela é mais confortável do que a aplicação por injeção, sendo, portanto, o seu manejo mais eficiente. A insulina inalável começa a funcionar em 10 minutos no organismo e o efeito dura até 90 minutos, podendo demorar até 60 minutos para começar a fazer efeito, permanecendo ativa por 5 horas no organismo. Se o paciente aplicar a insulina antes do almoço e o medicamento demorar a agir, o nível de açúcar na corrente sanguínea sobe muito no início da refeição. Também há casos que a comida foi ingerida, mas a insulina nem começou a agir no organismo. Isso ocasiona picos de glicemia, e se o efeito da insulina demorar a passar, o paciente pode até sofrer uma queda de açúcar acentuada, a chamada hipoglicemia, porque a absorção dos alimentos já terminou, mas a insulina continua agindo. O diabetes é considerado uma doença crônica, onde o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o organismo do paciente não consegue utilizá-la, sendo, portanto, a insulina o hormônio que regula a glicose no sangue. Existe cerca de 15 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, mas 90% desses pacientes do tipo 1 e 73% dos do tipo 2 não têm controle sobre a doença, o que significa que metade dos pacientes não controlam a doença por falta de conhecimento do diagnóstico. E entre os que sabem do diabetes, metade não vai com regularidade a um endocrinologista. Mesmo os que vão, mais da metade não tomam os devidos cuidados. Segundo o Ministério da Saúde, o diabetes do tipo 1 geralmente surge na infância ou na adolescência, e a causa desse tipo de diabetes ainda é desconhecida. Sabe-se que, via de regra, é uma doença crônica, não transmissível geneticamente, ou seja, ela é hereditária, que concentra entre 5% e 10% do total de diabéticos no Brasil. O diabetes do tipo 2 é mais frequente em adultos e está diretamente relacionado ao sobrepeso, ao sedentarismo e à má alimentação, e ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida pelo pâncreas. Para pesquisadores, o Brasil vive uma pandemia de diabetes do tipo 2, a reboque da pandemia de obesidade. E nosso país poderá viver no futuro uma pandemia das complicações causadas por essa doença, que são penosas e custosas de tratar, como glaucoma, problema nos rins e até disfunção erétil. A realidade é que mais cedo ou mais tarde você poderá contrair diabetes do tipo 2 e terá que ter máximo cuidado, controlando-a com comprimidos, comendo adequadamente, fazendo exercícios e cuidando com os níveis de glicemia. Meu médico diz que diabetes não mata, mas
se torna, com o tempo, a mãe de todas as demais doenças. Portanto, devemos cuidar e vigiar. Por outro lado, já ouvi dizer tantas coisas a respeito, chás, simpatias, tratamentos, indicações, etc. Mas o jeito é você acreditar em tudo e seguir os conselhos do seu médico, não descuidando de nada, apostando em tudo e mantendo-se calmo diante das mais inusitadas situações que acontecem no nosso dia a dia. O diabetes do tipo 2 é sumamente emocional. No instante, ela poderá se alterar e sua vida se transformar imediatamente caso você não mantenha sempre um controle emocional. Os novos medicamentos prometem melhorar a vida, mas não curar a doença. Essa é uma das indústrias mais milionárias existentes no mundo e dizem até que não curam o diabetes porque é uma fonte de renda espetacular para os laboratórios que fabricam medicamentos injetáveis ou comprimidos. Para você que é diabético, experimente tudo. Coma moderadamente e mantenha-se dentro do peso, fique vigilante e tenha uma vida saudável. Não adianta você pirar e começar a não comer nada, achando que assim você irá se livrar da doença. Coma tudo, moderadamente. A comida é como o remédio. Na medida exata, ajuda a viver. Em excesso, é veneno. Bom dia. E o melhor da noite.